Glória a Deus. Me pediram para falar de adoração. Eu não sou cantor e eu não sou músico. Eu toco 2 instrumentos, sino e campainha. Mas como nós sabemos que adoração não tem só a ver com a música, porque debaixo de um ambiente como esse você pode cantar até ciranda, cirandinha. Vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, a volta e meia vamos dar. Porque depois que a gente descobre que não é da música que Deus gosta, é da gente. Até eu gravei o CD. Aleluia. Depois que a gente descobre que Ele firmou os meus pés sobre a rocha e Ele fez uma coisa, Ele colocou um novo cântico. Um novo cântico é uma música que você não sabe como que ela vai sair, mas você só sabe que ela toca o coração de Deus. Um novo cântico que você não tem condição de dar. A Bíblia diz que da boca dos pequeninos Ele tira o perfeito louvor. Ou seja, você não consegue dar o perfeito, mas Ele consegue tirar. Aleluia. Você não sabe dar o perfeito, mas Ele consegue tirar o perfeito de nós. Por isso que Ele diz: anda na minha presença e ser perfeito. Porque o único lugar que te aperfeiçoa é a presença dEle. A presença dEle cobre toda a nossa imperfeição. Quando estamos na presença do Senhor, e eu não vou dizer vamos entrar agora na presença do Senhor, porque eu acho que a gente não precisa sair dela. Aleluia. Eu tenho um amigo que ele diz: eu não vim aqui adorar, eu vim aqui adorando. Aleluia. Louvado seja Deus. Tome seu lugar, querido, por favor. Eu quero abençoar você que vai assistir esse DVD pela internet, vai assistir pela MCA TV, vai assistir pelos canais ligados conosco. Você que vai assistir esse DVD daqui talvez a 10 anos, talvez daqui a 30 anos, não sei se Jesus não voltar até lá, talvez daqui a 40 anos, talvez eu nem esteja mais vivo, mas essa mensagem ainda vai pegar você, amém? Hoje, para você saber que é esse dia, hoje é dia 23 de outubro de 2014. Então, numa galáxia bem distante. Depois, se você ouvir esse DVD, assistir, você vai saber que aqui no dia 23 de outubro de 2014 se reuniu um grupo de pessoas de várias partes do Brasil, simplesmente para tocar o coração de Deus. Nós precisamos, e não merecemos, mas precisamos disso, de tocar. Adoração, ela não muda Deus, ela muda você. Se você adorar, Ele é Deus. Se você não adora, Ele continua sendo Deus. Ele não precisa de adoração para ser Deus, mas Ele sabe que você fica parecido com tudo que você adora. Então, se você adora o Senhor, você fica parecido com Ele. Por isso que Ele pede adoração, não porque Ele precisa ser adorado. Um Deus que sabe quem Ele é, Ele não mendiga adoração. Ele sabe quem Ele é. Amém? Por isso, quando Ele mandou Moisés, Moisés diz: quem eu digo que é? Ele diz: diga que o eu sou. Ele estava dizendo o seguinte: eu não tenho nem adjetivos para me conjugar. Diga que o eu sou está te enviando lá e pronto, vai dar tudo certo. É um prazer estar aqui com os irmãos, queridos. Amém? Louvado seja Deus. Quando eles falaram assim para mim: pastor, a escola tem umas 35, 40 inscrições. Eu disse: oh, que legal. Então todo mundo, veio menos pessoas, vão beber mais. Amém? Vai beber a sua dose e a dose daquilo que não veio. Aleluia, vai sobrar mais para a gente. Amém? Você já foi numa festa de criança assim, que estava cheio de brigadeiro e tinha pouca criança? Que depois, no final, eles ainda dão um tapoé para você levar com brigadeiro para casa. Você já viveu isso? Então, quando eu era menino, eu ia numa festa e eu contava as crianças. Eu digo: mãe, hoje vai ser legal, porque tem pouca criança. E aí eu comia na festa e ainda levava os brigadeiros para casa. Aleluia.
Lá em casa era terrível, porque eu e o Ulisses, a gente tem 3 anos de diferença. E eu sempre fui muito ajeitadinho com as minhas coisas. O Ulisses não, foi sempre meio estabanado. Então na Páscoa a gente ganhava as cestinhas de Páscoa. E eu escondia a minha, ele comia a dele e a minha. Depois ele achava onde a minha estava, comia a minha também. Era uma guerra. Louvado seja Deus. Então não adianta esconder o doce, amém, irmão? Amém? Nós não viemos aqui só para ter mais uma pregação, só para ter mais um esboço de mensagem. O nosso objetivo não é transferir informações, é transferir o coração. O objetivo da palavra de Deus não é transferir informações. Informações se aprende no pastor Google. O objetivo dessa conferência, desses dias, de todos que nós fizemos aqui, é transferir o coração, é deixar uma marca em você que você não presta para mais nada. A minha oração é que você volte para sua casa e você não preste para mais nada. Aleluia. Que você não sirva para mais nada. Aleluia. Eu não sou muito bom para falar de adoração, porque eu não consigo falar. Deus. Que essa oração cure você. Tudo que Deus vai fazer pela adoração, e pela oração, e pela intercessão, e pela proclamação. Te anelo, te necessito, te amo mais que ao meu ser. Te anelo, te necessito, te amo mais que ao meu ser. Esse é um tempo que Deus está tirando algumas pessoas do palco e escondendo elas por um tempo determinado. Deus vai precisar de você daqui a alguns meses e daqui talvez alguns anos. Por isso Deus está escondendo o seu ministério agora. Sabe o que acontece? É que Deus já falou isso com eles hoje. Nós estávamos no Rio Grande do Sul essa semana. Aí a gente começou a pregar, Léo. E a gente, todo pregador quer pregar bastante, né? E eu comecei a pregar, eu preguei uma meia hora só, que não é comum. Eu fico em depressão quando eu prego só meia hora. E aí depressão é uma palavra muito forte, né? Não, eu fico frustrado, vamos dizer assim. Não, está amarrado, não fico em depressão não. E aí eu estava pregando meia hora, eu ia para a Bíblia e voltava e dizia... As palavras sumiu da cabeça, gente. Eu digo, meu Deus, estava tudo na ponta da língua. Aí o Espírito Santo falou assim, não prega não, só ministra com eles. E nós descemos e começamos a ministrar. E começamos a orar. E sabe o que eu vi? Que havia um povo tão carregado da glória de Deus naquele auditório. Ele só precisava de alguém que tirasse a tampa deles. Alguém que ativasse os seus ministérios. Porque o que Deus plantou em você, você vai usar. Você pode ter certeza que você vai usar. Mas Deus esconde alguns de vocês para um tempo. Tem um tempo que Deus esconde você. Você não entende por quê. Por que outros ministérios avançam e você quer recuar? Eu estava dizendo para o Rodolfo, falei assim, Rodolfo, estou com vontade de ter uma casa no meio do mato, plantar uma horta atrás de casa, criar um porco. Porco pode, na nossa religião pode comer. Aleluia. Eita. Plantar, criar umas galinhas, entendeu? Ficar escondido um tempo, um sabático com Deus no meio do mato, acordar de manhã, tomar um chimarrão no fogão de lenha.
Eu estou com vontade disso, irmão. Eu não sei quanto a você, mas eu estou com vontade de me esconder mais. De me esconder mais, eu quero me esconder mais. Acaba uma conferência, eu quero ir embora, eu quero me esconder, eu quero ficar sozinho. Eu tenho necessidade de ficar sozinho com Deus. Há uma necessidade no meu espírito de ser ministrado pelo próprio Deus, de ser ministrado pelo próprio Senhor, de Ele vir sentar com você e dizer: filho, isso está errado, aquilo está errado, isso está errado, porque isso também é adoração. Quando você adora, você provoca isso em Deus. Então o próprio Deus vem e ministra em você. Eu não estou dizendo que você não tem que ouvir mais ninguém, não é isso que eu estou dizendo. Até porque eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende. Eu estou dizendo o seguinte, que tem coisas que ninguém pode dar para você. Tem coisas que Deus vai dar, e assim, aquilo que Paulo, se você ler a Bíblia, você vai ver Paulo muitas vezes dizendo: ó, profundidade das riquezas. Paulo começava a ensinar uma coisa, de repente ele parava e entrava num êxtase e dizia: que é isso, gente? Que doideira é essa? Ó, profundidade das riquezas. Quem deu conselho para o Senhor? Quem entendeu a sua mente? Aí ele parava, voltava para a casinha e continuava ensinando. Paulo diz: eu fui ao terceiro céu e eu vi coisas que eu não consigo falar, eu não devo dizer, porque são coisas que foram dadas para mim, em mim. Tem coisas que Deus dá em você e não é para você falar para ninguém. Tem coisas que Deus vai dar em você que talvez não é para aquele tempo. Efésios capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: olha, o mistério que estava oculto, que nem a anjos foi revelado, agora está sendo revelado à sua santa igreja. Tem coisas que Deus está mostrando para a igreja agora. E não quero com isso menosprezar os marcos antigos, não. A gente não pode tirar os marcos antigos. Entendeu? O que os cabeças brancas nos ensinaram, a gente não pode perder, não. Agora estou numa nova unção. Não existe uma nova unção. Não vai com esse negócio para casa, não, irmãos. Aleluia. Deus não quer fazer algo novo, Ele quer continuar o que Ele sempre quis fazer. E isso faz de você uma nova criatura todos os dias. É isso que faço nova todas as coisas. Mas Deus quer que você veja que é novo, mas Ele não quer fazer novo, porque Deus, Ele não tem um plano B para você, Ele só tem um plano A, o plano original. Aquilo que Ele colocou no seu espírito. Que eu confesso para você, hoje eu estava sentado com um dos pastores da nossa equipe lá e estava falando para eles: cara, Deus não conta tudo para a gente, né? Já pensou se Deus chegasse: José, você vai tomar um pau dos seus irmãos e depois seus irmãos vão arrancar 2 dentes da sua boca, vão dar um soco no seu olho, mas vão vender você para os ismaelitas. Mas fique tranquilo, José, você vai para a casa de um homem, ele é muito bom, mas a esposa dele é uma endemoniada. E ela vai querer dormir com você, José, e você vai fugir. Por causa disso você vai preso, mas fique tranquilo, é só por 10 anos. E depois de 10 anos, então, José, eu vou tirar você do calabouço e vou começar a te usar. Você acha que José ia entrar no ministério, irmão? Deus ele é tremendo, Ele não conta tudo, Ele deixa a gente andando. E à medida que a gente vai andando, as coisas vão abrindo. E você começa a enxergar o que Deus quer. Nós estamos numa transição, amém, querido? Nós estamos vivendo uma transição. E nós precisamos entender o que está acontecendo conosco. Alguns de nós vamos entrar em crises, em grandes crises. Alguns de nós vamos para casa em crises. Eu mesmo, né? Acaba aquela conferência, aquela montoeira de gente e tal, gente caindo, gente vomitando, gente curada. E você embarca no carro e vai para casa em crise. Deus, eu quero ir para casa, eu quero ficar sozinho. Esse é um tempo que talvez você entre em algumas crises, mas fique tranquilo, isso é normal. Isso é normal. Amém? É Deus ajeitando as coisas em você, ajeitando o seu ministério, para levar você para um lugar de maturidade. Entenda uma coisa: maturidade é um lugar solitário. Maturidade é um lugar solitário. Porque maturidade vai fazer você ver coisas antes dos outros. E não é para você escrever um livro, a nova revelação, não. É para você servir o corpo. Às vezes as pessoas perguntam, né? Esses dias foi engraçado. Um amigo nosso, a gente estava falando para ele: cara, essa música é sua? E ele disse: não, eu só vi ela primeiro. Ele disse: pastor, essa palavra é sua? Eu digo: não, eu só escrevi primeiro, eu só preguei primeiro. Mas não é minha, é do Espírito Santo, porque o mesmo Espírito que habita aqui, habita aí. Aleluia. E nós estamos entrando nesse ambiente
que o Espírito Santo vai dar com tanta violência e vai vir com tanta força, vai vir uma canção atrás da outra. Cada vez que você pegar o violão, você tem uma música. Cada vez que você abre a Bíblia, você tem uma mensagem. É um negócio extraordinário. Nos próximos dias, nós vamos entrar numa rapidez sobrenatural. Você vai ver, quem estiver no mundo do Espírito vai entender isso. Você vai entrar numa rapidez, irmão. Eu, particularmente, eu tenho nesse iPad aqui, pelo menos umas 20 mensagens que eu nem preguei. O que é isso? É um bichinho? Meu amigo, a gente ficou amiga quando. Ei, amigão. Isso. Viu que falso? Tira aí, amigão. Tira aí. Isso. Mata esse desgraçado. Eu tenho nesse iPad aqui pelo menos umas 20 mensagens que eu não preguei ainda. Por quê? Porque a gente tem o hábito de ler a Bíblia diariamente. E cada vez que abre tem uma mensagem. Eu vim no carro agora ouvindo, e comigo é um negócio estranho, porque quando eu não estou lendo a Bíblia, eu estou ouvindo. Eu tenho a Bíblia em áudio, eu venho ouvindo ela, eu ouço ela no carro o dia inteiro. Orando em línguas e ouvindo a Bíblia. A Bíblia diz que quem ora em línguas edifica a si mesmo, mas a mente fica. Aí para a mente não ficar infrutífera, eu ponho Bíblia nela. Então eu ligo o som do carro. Estava ouvindo o livro de Atos, quando Estevão morre. E ouvindo o livro de Atos e falando, e o Espírito vai edificando e a mente vai sendo carregada. Então, quando eu não estou lendo, eu estou ouvindo. Aí o que acontece? Cada vez que você para ler a Bíblia, é uma mensagem. Vai ser uma coisa extraordinária. É que nem aquele jogador de futebol, entendeu? Você não, quando ele põe a bola no pé, você já levanta da cadeira, não sabe o que ele vai fazer, mas ele vai fazer alguma coisa extraordinária. Assim será no seu ministério. Se você anda no Espírito, as coisas vão vir numa velocidade tão grande. E por isso pessoas virão de longe, não mais para bater palmas para você, mas para ouvir o que você tem a dizer, para ouvir o que você tem a cantar. Porque, irmãos, nós vamos entrar num período de fome no Brasil. E o fome da palavra de Deus. Já começou, irmãos. E Amós profetizou isso, capítulo 8, versículo 11, ele diz: haverão dias que eu enviarei uma fome sobre a face da terra, e não é fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Andarão errantes de mar em mar, procurando a palavra e não encontrarão. Então quem tiver um encargo, quem tiver um depósito, aleluia, quem tiver um depósito vai entrar, irmãos, e vai entrar com tudo, aleluia. Porque o povo não quer mais exibição, o povo não quer mais entretenimento. Por muito tempo a gente encheu a igreja de coisas para atrair os jovens, né? Vamos fazer isso para atrair os jovens. A gente colocou um monte de luz na igreja, fumaça, e tiramos os profetas, colocamos os artistas. E aí a gente tentou atrair o povo de qualquer jeito. O povo não quer mais isso, ninguém suporta mais. A gente anda no Brasil nas conferências, é aquele montante de jovem jogado no chão, com uma caneta na mão, com um iPad na mão, anotando, chorando, gritando, querendo voar. Alguns dizendo: pastor, eu quero sair da faculdade, eu quero ir para a África, eu quero ir para a nação. Calma, tem uns que você tem que dizer: calma, irmão, calma, descansa, calma. Quantos dedos tem aqui? Olha, 4. Então tá, calma, fica tranquilo. Por quê? Porque está havendo uma rapidez. Deus está causando uma erupção no coração de algumas pessoas. Não tem como, irmão. Se você andar na intensidade com Deus, Deus vai te usar. Mas você precisa guardar seu coração. Você não tem problema quando você não é conhecido. Você tem problema quando você passa a ser conhecido. Amém? Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada, mas também não afundou. Sabe quando Pedro começou a afundar? Quando ele começou a pescar. Porque cada peixe que ele botava ia afundando o barco. Por quê? Porque o sucesso te afunda mais do que o fracasso. O sucesso, com ele vem uma coisa chamada bajulação. E isso é muito perigoso, a bajulação. A bajulação é muito parecido com a honra. Cuidado com a bajulação. Você precisa estar no Espírito para lidar com ela. Eu estava lendo a biografia, eu não me lembro de quem era. Eu acho que era de Jonathan Eduardo, eu não me lembro. Ele estava pregando e por várias vezes a mesma pessoa disse:
que palavra que o senhor pregou hoje, que coisa tremenda, que maravilha. Ah, tá bom, querido. E essa pessoa ia, não, essa palavra foi demais. Tá bom, já ouvi. Não, essa palavra... Aí ele disse, você é a segunda pessoa que me fala isso hoje. Ela disse, quem foi a primeira? O diabo. Ele já me falou que essa palavra foi muito forte. Bajulação é perigoso, irmão. E todo mundo que lidar com o altar, todo mundo que está com o instrumento na mão, com o microfone na mão, é alvo de bajulação. E eu vou te falar uma coisa, a sua alma ama ser bajulada. Não pense que a sua alma não gosta. Quando acaba uma ministração, a sua alma quer saber se foi bom ou se não foi. O espírito não. O espírito não se ofende. No espírito não entra bajulação. O seu espírito não se ofende. Você pode falar mal, você nunca se ofende. A sua alma não, ela se machuca, mas ela também se regozija. O espírito não. Por isso nós temos que matar a alma, aprisioná-la. Porque o espírito é que tem que governar o nosso ministério. Por isso Paulo foi tão categórico quando ele disse, em tudo eu sou experimentado, eu sei ter fartura e sei ter necessidade. Está aí uma coisa que você precisa ter, aprender a ter fartura. Porque existe uma linha muito fina, eu sempre digo para os irmãos aqui no Mevan, de você fazer para mostrar e de você mostrar o que faz. Quando você tem a intenção de fazer para mostrar, a sua intenção é exibição. Você está fazendo para mostrar mesmo. Agora, quando a sua intenção é mostrar o que faz, você quer deixar um modelo estabelecido. Porque se também você não deixar um modelo, as pessoas vão seguir alguma coisa que é falsa. Até uma nota falsa, irmão, ela precisa de uma verdadeira. Para fazer uns R$50 falso, você precisa de uma verdadeira para se basear nela. Então, aquela nota falsa, você pode ter certeza, ela foi copiada de uma verdadeira. E se Deus diz que procura verdadeiros adoradores, é porque tem falso. Se não, ele não tinha falado verdadeiro, só tinha falado adoradores. Aleluia. Se ele dissesse que ele daria pastores segundo o seu coração, que susto que eu levei agora, irmão. Se ele dissesse, quando ele disse, eu darei pastores segundo o meu coração, é porque tem pastores que não são segundo o seu coração. Aleluia. Então, querido, sempre vai ter o justo e o ímpio, o santo e o profano, o precioso e o vil. Sempre vai ter. Sempre vai ter. E nós temos um tesouro que foi colocado aonde? Num vaso de barro. O vaso sempre vai querer aparecer mais do que o tesouro. O vaso, porque ele aparece primeiro, ele sempre vai querer aparecer mais. O problema é que quando você tenta mostrar alguma coisa, você não consegue mostrar a glória de Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Vamos começar. Segundo Crônicas. Ah, Espírito Santo. Tu és santo, Deus. Me faz tão bem. Tua glória inunda meu ser. Segundo Crônicas, capítulo 1. E versículo de número 3. Diz assim: foi Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeon, pois ali estava a tenda da congregação de Deus que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Ora, Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate Jearim ao lugar em que havia preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Mas o altar
de bronze, feito por Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava em Gibeon, diante do tabernáculo do Senhor. Assim foi Salomão, a congregação, e o consultavam ali. Aleluia. Você percebe aqui um momento de transição. Davi chega com a arca em Jerusalém. Quando ele chega com a arca, o que é que tem em Jerusalém? Tem o tabernáculo. O tabernáculo que eles trouxeram do deserto ainda estava lá. O tabernáculo estava em Gibeon. O tabernáculo que Moisés fez no deserto, quando eles chegam em Jerusalém, eles colocam o tabernáculo em Gibeon, num lugar alto. Gibeon significa cidade dos montes. E Davi, ele chega com a arca. Qual era a coisa normal a se fazer? Onde é que a arca viveu a vida toda, enquanto esteve no deserto? No tabernáculo. Só que Davi chega com a arca, ele olha para o tabernáculo e ele não põe ela no tabernáculo. Ele constrói uma tenda em Jerusalém e constrói uma tenda e coloca ela na tenda, em Kiriat Jearim, que significa cidade dos bosques. Você pode imaginar o que Davi passou na sua época? Está todo mundo cantando uma coisa, ele vai e canta outra. Está todo mundo adorando de um jeito, Davi vai e começa aquilo que nós chamamos de transição. Quando ele chega com a arca, ele não coloca ela naquilo que é normal de se fazer. Aquilo que é normal. E nós precisamos entender quando Deus quer transitar o que Ele está fazendo. Nós precisamos entender que Deus não muda, mas Ele se move. E às vezes nós estamos nos movendo como se estivéssemos há 20 anos atrás. Quando Deus levou o povo para o deserto, Ele falou o quê? Não junte o maná para amanhã, porque amanhã vai cair de novo. Quando Jesus multiplica os pães, Ele diz o quê? Junte tudo para que nada se perca. Ou seja, mudou o ambiente, mudou a configuração. Aleluia. Louvado seja Deus. O problema é que hoje muitas pessoas estão adorando a adoração e não adorando a Deus. Eles estão adorando o tabernáculo. Porque é normal, Davi chega com a arca, os sacerdotes estão esperando o quê? Que Davi vai levar a arca para o tabernáculo. É uma coisa normal a se fazer. Aleluia. É como se você chegasse na igreja domingo e dissesse: gente, Pai do Senhor, vamos começar a reunião, vamos. Pessoal, hoje a gente não vai adorar a Deus aqui não. Não, vou para onde? Nós vamos adorar lá na rua. Leva as cadeiras para a rua, pega o som, puxa para fora. Ué, mas o normal a se fazer aqui, esse que é o problema, é que o normal a se fazer, a gente vem arrastando o que é normal há muitos anos. E quando Deus fala com a gente não tem coragem de transitar naquilo que Deus está fazendo. Por quê? Porque, por um motivo só: o que os outros vão pensar. Esse era o problema de Davi. Davi não se preocupava com o que os outros iam pensar. E quando você não se preocupa com reputação, você não tem problema de transitar quando Deus transita. Você está numa conferência ali, eu estava numa conferência lá pregando, filmando e tal, e de repente Deus diz: desce e não prega mais, começa a orar. Aí ele diz: não, Deus, eu tenho que pregar. Ei, eu sou o apóstolo. Quando Deus se move, você tem que se mover. A nuvem move, você tem que ir atrás dela, irmão. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí você se prepara para uma coisa, Deus vem e diz: cara, eu vou mexer aí na sua agenda. Eu vou mexer no seu ministério. Você está preparado para uma coisa e Deus quer levar você para outra coisa. E aí? Como é que faz? Você, irmão, eu estou no melhor momento do meu ministério. Eu já passei do que eu achava que ia acontecer. Já passou, para mim já passou. E agora Deus diz: agora eu quero que você faça assim. E aí?
Por isso que homens de Deus não podem ter alianças com a terra, porque gente da terra não entende quando os céus se movem. Se você está preso, se você deu o seu ministério a uma gravadora, se você deu o seu ministério a um promoter, se você deu o seu ministério para alguém controlar, quando Deus move você, você não pode se mover, você está preso a um sistema. Por isso que homens de Deus não podem estar presos a sistemas. Por isso que Daniel podia falar na Babilônia e confrontar. Por quê? Porque ele não sentava na mesma mesa. Ah, meu Deus. Tinha autoridade para falar porque não comia da mesma comida. Deus está separando ministros nessa geração. Eu vejo um cara que nem o Rodolfo, fugindo dos palcos para a igreja, e eu vejo gente da igreja querendo correr para os palcos, eu fico assustado, irmão. Eu vejo gente fugindo do estrelismo, da bajulação, tentando parar, enquanto alguém da igreja está se preparando para ser promovido. A igreja não entendeu o que é adoração. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Por que você acha que nos últimos dias, em Amós capítulo 9, versículo 11, ele diz: nos últimos dias eu levantarei a tenda de Davi que está caída, repararei os seus lugares quebrados e restaurarei as suas ruínas. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou restaurar esse entendimento que Davi teve. Davi teve um entendimento, irmão, que poucos homens tiveram na Bíblia, sobre adoração. Porque se você for analisar, Saul pecou muito menos que Davi. Davi pecou muito mais, mas Davi tem um fator preponderante na vida dele. Ele se arrependia mais fácil. E Davi, quando pecou, ele não se segurou no ministério e disse: é tudo meu e agora quem quiser ir embora vai se lascar, eu não estou nem aí. Eu pequei, mas é meu, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Davi não pediu isso. Quando ele pecou, ele não disse: Deus me dá o trono, me dá Israel. Não, ele disse: não retire de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Davi tinha entendimento do que eram verdadeiros valores. Saul não. Saul, quando pecou, Samuel disse: agora Deus rasgou de você o seu reino, quando ele puxou o manto, lembra disso? E aí Samuel estava saindo, ele disse: Samuel, fica aqui comigo, sacrifica aqui comigo, para o povo ver que Deus está comigo. Samuel disse: cara, mas você já está desviado. Não, mas fica aqui comigo, só para a gente, vamos fazer só mais esse evento. E Saul, ele não estava nem aí para o que Deus estava pensando. Ele queria segurar o reino, ele estava disposto a fazer qualquer coisa para segurar a coroa. Davi não, Davi tirou a coroa, saiu descalço, seu filho invadindo o reino pela porta da frente e ele fugindo pela porta de trás. Só pediu uma coisa: cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Não me lance da tua presença, que é o trono, pega, pode pegar tudo, eu não quero nada. Eu só quero que o teu espírito volte. É o que Deus está fazendo com alguns ministros nessa geração. Deus está tirando algumas coisas, alguns tronos. Deus está tirando algumas coroas, alguns tronos, para que esses ministros voltem a contemplar. A contemplar. A contemplar. Ah, cara, não perde a contemplação, não. Se você perder a contemplação, você só vai ser mais um músico, mais um. Alguém que correndo por aí, sem lenço, sem documento, sem paternidade, sem nada. Sabe o que me encanta? É que o jardim foi Deus que criou, o tabernáculo foi Deus que deu a ideia, a arca de Noé foi Deus que deu a planta, o templo foi Deus que deu a ideia. A única coisa que Deus não deu a ideia foi a tenda de Davi. E a única coisa que ele quer levantar. Sabe
que eu aprendo? É que Deus gosta de criar ambientes para estar com a gente, até você entender que é você que tem que criar o ambiente para estar com Ele. Alguém pode levantar a mão e dizer: eu estou entendendo isso. Deus vai dando sinalzinho, você precisa entender isso, cara. Ele vai criando ambiente para estar com você. Ele vai criando circunstâncias, situação. Tira uma coisa aqui, tira outra ali, dá aqui, aperta ali, joga para cá. E você fica dizendo: o que está acontecendo, meu Deus? É Deus criando situação para ficar sozinho com você. Você já namorou? Quem aqui já namorou? Você estava numa festa lá dançando, abraçado bem, mas você estava sempre procurando um lugarzinho sozinho, para ficar sozinho. Aleluia. É ou não é, gente? Aleluia. Louvado seja Deus. O bom de estar casado é que o lugarzinho já existe. O bom de estar casado é que você não precisa procurar o lugarzinho. Você que é solteiro, morra de inveja. Aleluia. Você não precisa procurar o lugarzinho, já está lá. Aleluia. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Tem gente com saudade de casa, irmão, aqui. Aleluia. Jesus é bom. Irmãos, Deus foi criando o ambiente. Ele criou o jardim. Primeiro ele criou o jardim, depois criou Adão. Ele foi criando as coisas. Ele criou a arca para Noé. Ele deu a planta. Não é que construiu, mas foi Deus que deu a ideia. A tenda não foi Deus que deu a ideia. Foi Davi, foi da cabeça de Davi. Ele estava tão íntimo que ele disse: eu vou fazer um lugar só para nós, só para ele. Um lugar que ninguém vai matar boi, não vai ter sangue escorrendo. Um lugar que é só chapação. E aí os levitas que vieram, que chegaram em Jerusalém, perderam emprego, porque agora o tabernáculo não precisa mais carregar. Não é? Não precisa mais carregar o tabernáculo. Os levitas carregavam o tabernáculo. A tribo de Levi carregava. Davi separa os da tribo de Levi, os da tribo de Judá, e diz: gente, vamos fazer uma congregação aqui só para ele. Agora tinha 2 igrejas em Jerusalém. Você fica imaginando o que Davi não deve ter passado. O sacerdote abrindo a Bíblia dizendo: está amarrado aqui, ó. Olha aqui, ó. Está escrito. É no tabernáculo. E Davi disse: vocês não estão entendendo, Deus falou comigo. Eu senti de dar isso para Deus. Até hoje, irmãos, nós procuramos na Bíblia como Deus gosta. E a configuração já mudou. Vou falar uma coisa, você não conta para ninguém? Está gravando, né? Mas eu vou falar. Quando eu aceitei Jesus, me colocaram tanta coisa na cabeça, irmão, que quando eu ia orar, você não vai rir? Eu tinha que botar uma roupa comprida, porque eu tinha vergonha. Porque me ensinaram que se eu tivesse de roupa curta, Deus não vinha. Aí um dia eu estou debaixo do chuveiro e começo a cantar uma música para o Senhor, e Ele veio. E eu digo: Deus, e agora? Me deu vontade de correr e botar a roupa. Ele disse: não, fica aqui, te conheço. Aleluia. Teve um dia, irmão, que eu estava adorando sozinho. Eu tirei toda a roupa e eu fiquei nu. E o Senhor pediu para mim fazer assim uma posição como se estivesse num feto. Ele disse: deixa eu te gerar. Eu quero te gerar em paternidade. Foi uma coisa extraordinária aquela noite. Foi louco, louco demais. Nós estamos criando padrões que quando a arca chegou em Jerusalém, a gente dizia assim: não, tem que ser aqui, porque Deus gosta é assim. A gente acha que Deus gosta de uma coisa e Deus gosta de outra, irmão. Deus gosta da gente. Nós criamos padrões, nós fechamos a porta para pessoas que cortavam o cabelo, para pessoas que deixavam o cabelo maior. Fomos fechando a porta para pessoas que desviaram. Hoje você vai na cadeia, você se assusta com o tanto de gente presa que tem lá, que 80% são filhos de crentes. Já tiveram contato com a igreja e a igreja não estava pronta para eles, porque a igreja padronizou o que Deus queria. Às vezes eu penso que Jesus é o caminho, a igreja é o pedágio. Às vezes ela quer cobrar coisas que Jesus não cobra.
Mas deixa eu voltar aqui para aquilo que nós estamos falando. Quando ele chega com a arca, ele põe ela numa tenda, separa 3 famílias. Abra lá comigo, 1 Crônicas 25. Primeira Crônicas 25, diz assim: Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum. Ele separou 3 casas e disse: a partir de agora vocês vão só adorar a Deus. Você andava em Jerusalém por 40 anos, enquanto Davi governava, você ouvia o louvor vindo da tenda. Lá foi uma transição de governo. Ali em Gibeão eles estavam matando bois, sacrificando. Mas aqui era só adoração, irmão. A tenda ficava só aqui. E eles adoravam, cantavam ao redor da tenda. Eles trocavam de turnos, de 3 em 3 horas eles iam trocando de turno. 3 famílias. E se você vai estudar o nome dos 3, Jedutum, Asaf e Amã. Asaf vem de adoração, Jedutum vem de proclamadores. E Emã significa pilar, pilar de guerra, pilar de intercessão. Então a ideia de Deus sempre foi intercessão, adoração e proclamação. As 3 famílias. Porque Deus trabalha em grupos, em equipes, amém, irmão? Você pensa que eu estou aqui, o César está aqui fazendo fundinho para ficar gostosinho? Não, nós precisamos entender a música. A palavra de Deus, quer pregada, quer tocada, é a palavra de Deus. Por que tem um livro de Salmos na Bíblia? Salmos não é capítulo, é número, porque Salmos são canções. Por que Deus introduziu canções? É o maior livro da Bíblia, é o livro de Salmos. É Deus deixando uma ideia, vocês cantam mais do que preguem. Me adoram mais, que daí vocês vão ter o que dizer. Se vocês não adorar, vocês não vão ter o que dizer. Você acha que eu trouxe, o César está aqui para fazer, o pastor César veio aqui para fazer fundinho, para ficar melancólico e a gente chorar? Não, às vezes, quando alguns pastores me convidam para ministrar, eu digo: vou levar o irmão que toca aqui conosco. Não, a gente tem aqui. E não, a gente... Eu digo: irmão, deixa assim, eu pago a passagem dele, qualquer coisa. Não, pastor, a gente tem aqui, o senhor tem aquela, eu vou mandar as músicas que a gente tem aqui no CD, que a gente, a hora que o cara está pregando, que vem aquela unção, a gente, bota a música. Eles não entenderam. Abra comigo Salmo 144, olha o que diz aí. Salmo 144 diz o quê? Bendito é o Senhor, que adestra as minhas mãos para a peleja. Bendito é o Senhor, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Ele está falando de mãos e de dedos. Davi, quando guerreava com homens, o que ele usava? Uma espada. Mas quando ele guerreava com demônios, ele guerreava onde? Com a harpa. Quando Davi ia para uma guerra, ele ia com a espada, então era a mão na peleja. E os dedos na guerra é quando ele expulsava demônios. Saul estava endemoniado, chama aquele menino que toca. Então nós estamos aqui numa guerra. Eu estou aqui com a espada, guerreando com você, com a sua alma, com o seu corpo, separando a alma do espírito. E o pastor César está aqui com os dedos na guerra. Aleluia, eu estou aqui furando você com a espada e ele está expulsando demônios com os seus dedos. Se todo músico entendesse isso, irmão, que quando ele está com um baixo na mão, com um teclado, com uma bateria, com uma colher, se ele entendesse o que o som das batidas dele podem causar no mundo espiritual, se eles entendessem. Não é à toa que toda a infantaria de todo o exército tem uma banda. Não é à toa que eles iam para a guerra e iam com o tambor, porque o tambor marcava os passos. Se todo músico entendesse
Só que o problema do músico, em vez de ele entrar aqui na região celestial para expulsar demônio, ele está trabalhando na exibição. E aonde tem alma, a alma não expulsa o demônio, o que expulsa é o espírito. Se você entendesse que uma guitarra na sua mão pode fazer no mundo espiritual, querido. Se a gente entender o que uma oração pode fazer, o que uma palavra colocada na hora certa, no jeito certo. Mas por que há essa guerra de exibição? Por quê? Por quê, irmão? Por quê? Porque o que causa no mundo espiritual é muito poderoso. E aí, o que acontece? Se a pessoa transferiu, substituiu isso, aí, querido, aí acabou, já era. Porque ela não tem mais a mesma força no mundo do espírito. Aleluia. Ela exibe aqui, as pessoas pulam, cantam, dançam, mas aqui em cima não há transformação. E a igreja não pode manifestar na terra o que ela não estabeleceu no céu. Porque vai ser só entretenimento. Quando terminar o evento, vem embora e acabou. Não sobrou nada. Ganhamos uma oferta, tiramos algumas fotos e vamos embora. Sobrou o quê? Nada. Por isso nós precisamos entender que eu só posso manifestar na terra o que eu estabeleci nas regiões celestiais. A nossa guerra, nós não vamos vencer nada na terra sem vencer aqui. Por que a igreja cresce na terra e não muda os céus do Brasil? Não muda os céus dos lugares? Por quê? Nós tivemos uma conferência agora, esta semana, num estado do Brasil, e você dava um acorde no violão, as pessoas, eu pensei que eles iam se matar, eles pulavam e dançavam, e pulavam na coluna, diziam, ei, para! Não é para vocês pularem, é para vocês ficarem de joelhos. Eu não estou dizendo que a gente não gosta da celebração, gente. Você tem que entender o ambiente. Entende? Jesus falava manso e as pessoas diziam, olha como ele tem autoridade. Uau! Meu Deus, irmão. Essa é uma geração, irmãos, que ela está acostumada com o movimento. Ela está acostumada com o movimento das águas. Jesus chega no tanque de Betesda, tem um cara lá, 38 anos. Jesus olha para ele e diz, quer ser curado? Ele diz, ninguém me leva na água. Ô cabeção, não estou perguntando se você quer ir para a água. Ele estava tão personalizado com aquilo, que dava um acorde, tinha que pular e dançar. Dá um acorde, entendeu? Aí Jesus chega e diz assim, quer ser curado? Ele diz, ninguém me leva na água. Eu não perguntei se você quer ir para a água. Ele está tão padronizado que uma vez por ano vem um anjo para movimentar as águas, que ele está esperando o anjo vir. Agora ele está falando com o próprio Jesus, e Jesus diz, quer ser curado? Ele diz, não tem um anjo, ninguém me leva. E sabe o que acontece? Quando eu vou, alguém chega primeiro. Ou seja, a culpa é de alguém de eu não fluir no ministério. A culpa é de alguém de eu não ser tocado, de eu não ser curado. Não é verdade? Às vezes a gente chega no culto e diz assim, cara, o culto hoje estava pesado. Porque a gente está pesado. Porque se ninguém der glória, nós fizemos uma bagunça sozinho, irmão. É que nós estamos acostumados com a receptividade. E se não tiver receptividade, a gente acha, puxa, hoje estava ruim, hoje ninguém deu glória. Uma vez uma irmã falou comigo, disse, pastor, que culto abençoado, hein? Caí 3 vezes na unção. Porque o padrão dela de um culto estar abençoado era cair 3 vezes na unção. Passou de 2, já era avivamento. Uma caída era mais ou menos, 2 então nem se fala, 3 é avivamento. Porque nós padronizamos externamente. Nós olhamos para um ambiente externo e a gente não percebe o que está sendo feito no coração e na cabeça das pessoas. Porque a adoração, a música em si, ela mexe com a alma. Por isso que a música também tem 3 elementos: harmonia, melodia
e ritmo, como espírito, alma e corpo. A harmonia tem a ver com o espírito, a melodia com a alma. Por isso, quando canta uma música triste, a gente chora. E o ritmo é com o corpo. Se Deus criou você, espírito, alma e corpo, você acha que quem criou a música? Quem criou a música? Deus coloca os 3 elementos que coloca no homem, coloca na música. Você acha que quem criou a música? Deus colocou tudo no homem, irmão. Deus colocou todos os elementos da criação no homem. Quais são os elementos da terra? Fogo, terra, água e ar. Está tudo no homem. Terra, pó, fogo, água. 72% do seu corpo é água. E ar. Tudo que Deus criou na terra, Ele colocou o homem. O homem, irmão, é o padrão de Deus para a terra. Por isso que tudo que Deus vai fazer, vai fazer através do homem. E vai começar pela adoração. Davi entendeu isso, querido. Por isso que quando ele chega e pergunta, não, eu não posso colocar essa arca ali. Isso aí já está defasado. Aleluia. Vamos cantar 2 musiquinhas ligeirinhas e uma... Não, 2, dá tempo para 3, pastor? Dá 3 lentinhas. E aí a gente vai padronizando as coisas. Nós vamos padronizando. Se você leia Jeremias capítulo 7. Leia comigo, por favor. Vamos ler Jeremias capítulo 7. Eu te adoro, meu Senhor. Ah, meu Senhor. Jeremias capítulo 7, olha o que ele diz no versículo 21. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e comei a carne. Pois eu nada, olha o que está escrito: pois eu nada disse a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício. Sabe o que Deus está dizendo? Eu nunca pedi para vocês matar boi para mim. Está escrito aí na sua Bíblia? Pois eu nada pedi aos vossos pais. Eu nunca pedi holocausto. Eu nunca pedi sacrifício. Mas isto lhe ordenei: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho pelo que eu vos mandar, para que tudo te vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, pelo contrário, andaram nos seus próprios conselhos. Na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. Pegou aí? Deus pediu sacrifício. Deus que pedia para matar boi. Por que eles começaram a matar bois? Leia Êxodo 19. Olha o que diz Êxodo 19. Versículo 3 diz assim: subiu Moisés a Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: viste o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim? Agora, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, eu serei guardares a minha aliança, serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me serei reino sacerdotal e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém? Quando Deus tira o povo do Egito, Ele não levou eles para a terra, Ele trouxe para o Sinai.
chamou Moisés e disse: Moisés, diga para o povo que eu vou descer no terceiro dia. Diga para o povo que se eles ouvirem a minha voz, eles serão para mim como filhos, propriedade particular. E eu serei para eles como pai, como Deus. Eu serei para eles alguém íntimo. E o povo disse o quê? Pode vir, Deus, está tudo certo. O problema da unção é esse, que quando Deus quer vir, se você não está pronto, aquilo que te faria bem pode te fazer mal. O problema é que o sucesso está estragando algumas pessoas, porque elas não estavam preparadas para isso. Deus pode fazer homens conhecidos, irmãos, sem que eles toquem na glória de Deus. Mas nós precisamos estar preparados. Por isso que Deus esconde você por um tempo. Por isso que Deus esconde você por um tempo. Por isso que o Senhor confrontou Davi e disse: por que você fez isso? Se você achou pouco, você tinha pedido mais e eu tinha te dado. Nós tínhamos uma aliança. Por que você fez isso? Davi disse: eu pequei. Eu te tirei de trás das malhadas, ele disse. Te dei um reino. Nós temos uma aliança, Davi. Por que você não pediu? Por isso que quando Moisés feriu a rocha, ele disse: cara, agora não tem jeito, não vou poder deixar você entrar. Por quê? Porque nós temos uma aliança. Mas todo mundo fere a rocha. Todo mundo que não tem aliança comigo. Você tem uma aliança. Mas eu mesmo já feriu quando eu era menino. Agora não, agora você já é um homem maduro. Você já está mais de 40 anos andando perto de mim. Tem coisas que você fazia lá no começo que agora Deus não permite mais. Por causa do nível do relacionamento. Aleluia. Do nível do relacionamento tem que aumentar a confiança. Tem que aumentar a particularidade, tem que aumentar a cumplicidade, irmão. Você não pode andar com Deus agora como você andava 20 anos atrás. Você precisa crescer no relacionamento. Aleluia. Então o povo diz: pode descer, Moisés. Aí você vira a página assim, vira a página. Êxodo 20. Olha o que diz o versículo 18. Quando o povo viu os trovões e os relâmpagos e o clangor da buzina, o monte fumegante tremeu de medo e retirou-se e pôs-se de longe. E disse a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante dele, estivesse diante de vós, para que não pequeis. Mas o povo permaneceu de pé de longe, enquanto Moisés se chegou em densas trevas, aonde Deus estava. Você pegou aqui? Moisés trabalha 3 dias, preparando o povo para receber de Deus. Deus disse: se prepare, porque eu vou descer. Ninguém toca no monte. Lave as vossas vestes, se purifiquem. O povo diz: pode vir, Deus. O povo está acostumado com festa. Pode vir, Deus, vamos fazer uma festa aqui. E Deus faz a festa maior, porque quando ele vem, o monte treme, e fumegou tudo, e quebrou tudo, e relâmpago, clangor de buzina. Você pode imaginar que efeito natural, sobrenatural que aconteceu na natureza? O monte tremendo, saindo fogo do céu e raio, e o povo correu de medo. E o povo disse o quê? Fale tu, Moisés, e ouviremos, mas não fale Deus, para que não morramos. E até hoje nós preferimos alguém ali que fale em nome de Deus, que nos ensine a adorar. Alguém que diga: levanta a mão, levanta o pé, para cá, para a esquerda, e vai para lá. Isso, olha para o teu irmão. Parece que tem que ter um maestro ali na frente, bombando, mexendo. Aí o povo escuta ele 10 minutos. Quando escuta, ai, não gostei da palavra, vai embora. Tu acha que esse povo conhece a Deus? Hein? Então qual é o papel de quem está aqui?
O papel de quem está aqui é dizer: gente, Deus quer que o temor dele vá diante de vocês. Não é o que o meu ministério, é o temor dele. Aleluia. O trabalho de todo ministro é levar as pessoas a Deus, irmãos. Aleluia. Se você com o instrumento da mão não leva as pessoas a Deus, você só traz elas a você. Se você com o seu ministério não leva as pessoas a Deus, você só está trazendo, elas vão parar em você e elas vão adorar o que você adora. Ok? Elas não vão entrar em Deus. Elas vão adorar o que você adora. E aí nós temos pessoas hoje sem identidade, que não conhecem a Deus. E a culpa de quem é? É dos ministros, irmãos, que tomaram o lugar de Deus. Agora Deus te chamou para representá-lo, não para substituí-lo. Aí o que acontece? Moisés fica aqui, o povo corre para a tenda, e a Bíblia diz que Moisés entra em densas trevas, aonde Deus estava. Onde é que Deus estava? Em densas trevas. Agora abra comigo o Salmo 103. Vamos passear. Vamos passeando que vai dar certo. No final vai dar certo. Salmo 103, verso 6 diz assim, ó: o Senhor faz retidão e justiça a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Naquele dia lá no Sinai, aconteceu duas coisas. O povo correu para longe de Deus. Moisés correu para dentro. O que acontece? Está aqui a divisão. Deus fez notório os caminhos a Moisés, mas o povo ficou só com os feitos. O povo não tinha direção. É assim até hoje, irmão. Quem corre para dentro tem os caminhos, tem o destino, tem o propósito. Quem corre para longe só tem os feitos, só vê as manifestações, só participa das conferências e recebe manifestações, mas não tem o caminho, não tem o destino. E assim está cheio de gente na igreja, infelizmente, com instrumentos na mão, com microfone na mão. Veem os feitos e ainda chama o povo para ver os feitos, mas é um povo sem caminho, sem direção. Porque o que faz você ver os caminhos do Senhor é o temor. Por isso que o segredo do Senhor, a sabedoria do Senhor, o princípio da sabedoria é o temor. Salmo 25, verso 12 diz assim, ó: qual é o homem que teme ao Senhor? A este lhe ensinará o caminho que deve escolher. A sua alma repousará na prosperidade e a sua descendência herdará a terra. Verso 14 diz: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Davi pergunta: qual é o homem que teme ao Senhor? A este lhe ensinará o caminho. Por isso que Moisés disse: gente, não foge, Deus só quer que o temor dele vá diante de vocês. Por quê? Porque o seu temor vai na frente e você nunca vai viver sem direção na sua vida. Ok? O temor não vai atrás, a glória não tem que ir atrás de você, a glória tem que ir na frente. Você que é o perseguidor da glória, não é a glória que persegue você. Aleluia, irmão. Pegou? E Davi entendeu essas coisas sobre adoração. Por isso que a Bíblia o chama de um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus chega com a arca em Jerusalém, coloca ela dentro de uma tenda sem divisão. Não tinha ato, lugar santo, nem santo dos santos. Não tinha sangue derramado no propiciatório. Era só chapação. 40 anos, hora após hora. Você andava em Jerusalém, você não via os ministros, mas você ouvia eles. Você ouvia eles: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
Rendei graças ao Senhor. Aí saía uma família, entrava outra. Saía uma família, entrava outra. Saía uma família, entrava outra. Dia após dia, hora após hora, sem parar e sem cessar. Por isso que Deus disse: esse cara entendeu. Você não vê Deus procurando adoradores no Velho Testamento. No Velho Testamento, no verso 89, verso 20, ele diz, no Salmo 89, verso 20, ele diz: achei Davi, o meu servo. Com o meu santo óleo ungi, minha mão será firme com ele, meu braço fortalecerá, o inimigo não lhe importunará mais, e o cetro jamais se apartará da sua casa. Você pode imaginar o que os seus filhos recebem quando você adora? Você pode entender isso, que você não adora só por você, você adora por toda a sua linhagem, pelos seus netos que ainda não nasceram, pelos seus filhos que você ainda não teve. Você pode entender isso quando você adora tudo que está em mim, bendiga o seu santo nome. As sementes benditas que eu carrego das minhas gerações vão ser tocadas por causa da glória de Deus. Então quando você levanta as mãos, Yeshua, você não está falando só para uma reunião, não é só para um momento, cara. Isso é avassalador no mundo espiritual, isso é avassalador. Você toca seus filhos, toca seus netos, você toca nações. Por isso o Senhor disse: o cetro jamais se apartará da sua casa. Filhos de Davi pecaram, netos de Davi pecaram, bisnetos pecaram, mas lá na frente, centenas de anos depois, Jesus entra em Jerusalém e eles ainda o chamam: Jesus, filho de Davi. Porque a palavra de Deus, ela ecoa: o cetro não se aparta da sua casa. Então, cara, quando você está com o instrumento na mão adorando, não é só aquele momento. Porque quando você adora alguém que é eterno, a sua adoração também é eterna. Quando você adora alguém que é eterno, quando você investe sua vida naquilo que é eterno, o seu investimento não é aparente, ele é permanente. Ah, meu Deus, nós precisamos entender isso quando nós estamos diante de pessoas. Porque a nossa alma vai dizer assim: faz porque você é bom, você sabe. Por isso que Deus só chama os que não são, porque os que são querem usar a Deus, eles não suportam ser usados. Por isso que Deus só chama os puros, porque os puros não sabem fazer. Os puros não sabem fazer. Por isso que Deus só chama os que não são. Por isso que quando Maria disse: como que eu posso gerar um filho? Eu nunca estive com homem nenhum. Ele disse: mas descerá sobre ti o Espírito Santo. Quando o puro não sabe fazer. Porque o puro, o virgem, ele nunca esteve com homem. Porque o que você gera não vem de estar com homem, vem de estar com Deus. Não é de passar tempo com a terra, é de passar tempo com o céu. Por isso que no Velho Testamento, até Maria, Deus usava as mulheres estéreis para gerar os filhos ilustres. Mas para gerar o filho dele, que governaria, e o seu trono não teria fim, ele teve que usar uma pura. E eu não oro mais para Deus me usar. Eu estou orando para me tornar puro. Porque eu sei que essa é a geração dos puros. Essa não é a geração dos que sabem fazer, é a geração dos puros. Os puros não sabem como fazer. Mas a Bíblia diz, sabe o que a Bíblia fala dos puros? Ela diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Sabe quem vai ver Deus? É os puros, porque os puros não sabem fazer. Os puros aprenderam. E eles vão ver Deus em tudo que eles fazem. É desaprender e reaprender. E aprender de novo. Os puros não sabem fazer. Eu sinto tanta unção, tanta glória de Deus nesse ambiente. Nós precisamos entender o que Davi entendeu. Porque ele está levantando a tenda de Davi. Ele está levantando a tenda de Davi, a tenda que está caída. Ou seja, o mesmo entendimento que Davi teve. Quando todo mundo matava bois lá em Gibeon, sabe o que Davi dizia no Salmo 141, versículo 2?
Verso 2: bendito, ó Senhor. Não, ele dizia isso no Salmo 144. No Salmo 141 ele dizia assim: subas as minhas orações como incenso suave às suas narinas, e seja o levantar das minhas mãos como um sacrifício da tarde. Como as pessoas matavam um boi 3 horas da tarde, Davi levantava as mãos. Deus disse: cara, esse cara está entendendo o que eu quero. Todo mundo matando boi lá na igreja de Gibeon, e Davi levantando as mãos. Talvez as pessoas diziam: será que a gente não tem que matar um boi aqui também? Ele disse: não, é só levantar as mãos. Sejam levantadas as nossas mãos como sacrifício da tarde. Oh meu Deus, suba as minhas orações como incenso. Lá no tabernáculo se acendia incenso, e Davi dizia: as minhas orações são como incenso. Davi entendeu coisas que a igreja precisa voltar a entender. Deus levanta adoradores no Brasil. Adoradores que não estão à venda, adoradores que não negociam, adoradores mortos, Senhor, que já passaram pela cruz e já ressuscitaram, adoradores cravados na cruz, adoradores que amam a cruz, adoradores, Senhor Deus, que já passaram pelo Calvário. Levanta esses homens, Deus, levanta essas mulheres, levanta esses caras, Senhor, levanta novos, Senhor. Eles que estão escondidos atrás das malhadas, levanta esses homens entendidos do propósito, Senhor, que não vão roubar a tua glória, que não vão tocar na unção, Deus. Me ajude aqui. Oh, me ajude aqui. Deus vai mover as águas desse ministério. Você não é estrela, querida, você é ungida. Você é uma mulher ungida. Ah, meu Deus. Levanta essas mulheres do ministério, Senhor. Levanta esses homens do propósito, Deus. Anda garabachu carala mandarala barra. Robiaçuque amantoró. Deus trouxe você aqui para mexer no seu ministério para sempre. Canções que estão guardadas, escondidas. Adoração escondida. Me ajude aqui, gente. Há um rompimento no seu ministério hoje. Eu vejo um romper de Deus no seu ministério. Oh! Sharia lamanto riki amandorobia suri andará. Força do Espírito Santo nesse lugar, Senhor. Força do Espírito Santo nesse lugar. Você é um profeta, cara. Escondido no Senhor, guardado para um tempo, escondido para um tempo. Choralá mandaralá barra. Rabacalá chorolo mandaralá. Sabe o que Deus me manda eu dizer para você? Podem roubar de um container, mas não pode roubar o que eu coloquei aí dentro. Porque a riqueza verdadeira que essa família carrega
Não está em um container, está aqui dentro. Rodolfo, eu vejo Deus mexendo nos seus ministérios. Eu vejo um tempo de muitas escolas, de muito treinamento. Deus manda você escrever. Deus manda eu dizer assim para você: eu quero que você escreva coisas que eu tenho dado para você. Eu quero que você escreva sobre isso. Eu quero que você escreva como fazer o caminho inverso dos palcos para a cruz. Deus vai te dar revelações, Rodolfo. É um tempo de ensinamento. Até agora você foi conhecido pelo que você era, mas Deus está te ensinando agora. Deus vai te levar para um tempo que você vai ser conhecido pelo que você vai dar para essa geração. Tem uma geração nova que nunca ouviu Raimundos, que nunca ouviu você tocar, mas agora tem uma geração que vai ter pai, um ensinador, um mestre. Deus está levantando você como um mestre na palavra. As palavras estão surgindo no seu espírito. Escreva tudo, não perca nada, não perca nada. Não é mais uma pregação. Eu quero que você junte todas elas e comece a escrever. Eu vou levantar pessoas para te ajudar a editar, para te ajudar a organizar isso, porque Deus está te dando um material que vai ser um estouro nessa nação, nessa área. Dos palcos para a cruz. Deus vai dizer, não se trata de testemunho, se trata do caminho inverso, de como Deus fez com você, de como você tem andado no Senhor, da essência, que cada ano que passa, Deus vai enriquecer você mais unção, mais graça, mais sensibilidade, mais humildade, mais recuo. E mais recursos. Eu vou levantar muitos recursos, filha. Muitos recursos. Shalamandalaba soli andaralabara. Robocoli andarala soralandorolobo sori andaralabara. Por isso Deus está levantando Davis para que os levitas voltem a funcionar. Deus está levantando Davis, porque você não vai mais carregar o tabernáculo, você vai ministrar na tenda. Até agora você carregou uma religião, mas agora você não vai carregar mais uma religião. Você vai ministrar na tenda. O tabernáculo não vai pesar mais nos seus ombros. Deus está tirando as tendas, Deus está tirando as varas do tabernáculo, está colocando agora na sua vida. Esse 2015 é o tempo, cara. 2015 é o momento. Vai vir uma aceleração sobre a tua casa em 2015. Uma aceleração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vejo uma aceleração sobre vocês. Urakaşono motoku miyasoki amandoro. Rabarabashora la mandara la barabara. Tomia kamandoro biasori andara. Estamos em transição. Transições. Sairemos da sombra das coisas e entraremos na realidade espiritual das coisas. O tabernáculo foi uma sombra, mas a realidade é uma tenda. O tabernáculo foi uma sombra, nós estamos saindo das sombras e entrando na realidade. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em 1 Crônicas 16. Vamos tentar terminar isso. Labachuba cantará. Primeira Crônicas 16.
Versículo 7. Taki andoshoki amandoro. Ai da shubia andará. Ah, que açúcar amandoro. Algumas pessoas acham que estão maduras porque pararam de adorar, agora já sabem como adorar. Não, parar de adorar não significa maturidade. Não confunda as coisas. Você pode estar morno em vez de estar maduro. Maturidade não é parar de adorar, é adorar com entendimento. Pastor, e quando eu sei que eu perdi o entendimento? Quando você perdeu as lágrimas, quando você perdeu o gemido inexprimível, quando você perdeu a sensação de desespero, a angústia. Se você perdeu a angústia, você perdeu o entendimento. Todo adorador, ele é um angustiado inconsequente. Ele é um chorão inconsequente. Ele é um desequilibrado. O adorador, ele lida com as coisas do céu, ele olha para as coisas da terra, ele vê um desequilíbrio, ele vê o comum, ele fica pensando, cara, como o comum pode suportar o sobrenatural? Ah, que amansu que amandorou, bialasoria andaralassou que amandará. Ah, meu rei, meu amigo Jesus Cristo. Alguém adore o Senhor nesse lugar. Ah! 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 Rei, rei, rei da glória, rei da glória, rei de todo o universo. Daio, assubiantui, alaio, calamandoro, biasuri alamandará. Bachuki andaralabase, rumiaço robocou, biasúria. Ah, meu Deus, adore, o adore. Rabarabashe, suria candorou, alaikio, masuria landorou. Ah, meu rei, meu amigo Jesus Cristo. Ah! Senhor da glória, Senhor da glória, presença gloriosa que me faz tão bem. Cheque ela mandou Súria. Te amo, te amo, meu Senhor. Ei, Senhor da glória. Glória a Deus.
Shaki amanto. Ramando rolobia sori andará. Ramando cobia sumi antorro. Provoque o Senhor com a sua adoração e você vai ver o que acontece contigo. Provoque o Senhor com a sua adoração e você vai ver. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Meu Senhor. Ah, meu Senhor. Rabashura mando rolobo robo ro. Para encerrar, nós vamos ter que adorar mais. 1 Crônicas 16, versículo 7 diz assim: nesse mesmo dia, Davi entregou a Asaf e seus irmãos pela primeira vez o seguinte salmo de ações de graça. Neste dia, Davi entregou pela primeira vez o seguinte salmo. Olha o que é que diz o salmo: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei-o conhecido entre os povos os seus feitos. Vai comigo. Louvai ao Senhor, adoração. Invocai o seu nome, intercessão. E fazei conhecido os seus feitos no meio dos povos, proclamação. Davi entendeu o que Deus queria. O primeiro salmo dele, ele estava dizendo: adore, intercedam e proclamem. Como você vai proclamar aquilo que você não adora? Como que você vai proclamar aquilo que você não adora? Por isso que João escreve no livro de 1 João, ele diz: aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que os nossos olhos contemplaram, isso nós proclamamos. João tinha o que proclamar sobre amor, porque ele viu um homem pendurado na cruz, sangrando e amando. Não é fácil amar enquanto se sangra. É fácil amar enquanto se é aplaudido, mas não é fácil amar enquanto se sangra. O meu modelo de adoração é sangrando e amando. Proclamação, adoração e intercessão. Esse foi o primeiro salmo que Davi escreveu. Deus falou que nós teríamos guerra contra Amaleque de gerações em gerações. E para derrotar Amaleque, Moisés subiu no monte em Êxodo 17:8, adorou. Arão e Hur seguraram os seus braços, intercederam. E Josué lá embaixo proclamava. Aquele dia uma equipe venceu Amaleque. Amaleque representa o fruto da carne. Eu não gosto. Os meninos não ministram só para deixar a minha pregação bonita.
É porque nós estamos numa guerra entre intercessão, adoração e proclamação. Eles estão ali guerreando, eles estão aqui adorando, e eu estou aqui proclamando. Somos uma equipe, por isso funcionamos. No céu, Deus começa a obra, Jesus morre por ela, e o Espírito Santo termina ela em Apocalipse. Quando Jesus chega na terra, separa 3 homens para andar com ele, Pedro, Tiago e João. Pedro começa a igreja, Tiago morre por ela, e João termina ela em Apocalipse. A expressão sempre andaram juntas, irmãos. O proclamador foi Pedro, Tiago foi o intercessor que morre pela causa. João é o adorador que deitava a cabeça no peito dele. Nos céus também tem uma expressão de 3. Miguel era o guerreiro do céu. Toda guerra na terra era Miguel que vinha fazer o intercessor, o guerreiro. Toda proclamação de boas novas, quem trazia era Gabriel. E toda adoração quem fazia era Lúcifer. Lúcifer cai. Por que você acha que Deus procura adoradores verdadeiros? Porque a equipe está incompleta. A equipe está incompleta, irmão. E quando você constrói um lugar de adoração aqui na terra, você atrai a proclamação e a intercessão para a sua cidade. Você precisa entender o que eu estou dizendo. Quando você constrói altares de adoração, por isso que enquanto os meninos estão lá na igreja, adorando o dia inteiro, das 8 às 2 da tarde, lá todos os dias, criando altares, construindo altares na tenda. Tem um grupo lá fora proclamando, tem um grupo mergulhado nos montes intercedendo. Somos uma equipe. Agora, se nós não construirmos altares de adoração, a intercessão não será eficaz. E a proclamação também não será eficaz. Deus não me chamou para ser um pregador. Ser só um pregador é muito pouco. Deus me chamou para ser um edificador. Nós precisamos de uma equipe. Por isso Deus está escondendo você. Eu quero deixar essa palavra. Nós estamos em transição. Músicos estão virando intercessores. Cantores estão virando proclamadores, profetas. Assim como levitas que carregavam o tabernáculo viraram adoradores. Deus sempre tem adorador, Ele vai tirar de algum lugar esses adoradores. E eu espero que seja da sua igreja. Eu espero que seja da sua cidade. Meu Deus, que noite gloriosa. Shakantorolobia Surya andará. A equipe está incompleta. Quem gostaria de completar a equipe, fique de pé comigo. Ministros estão virando intercessores. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Eu não sei como é que a gente termina isso, então eu só vou deixar os irmãos adorar ao Senhor. Deixa como está. Fica à vontade. Faz o que vocês sentirem de fazer. Se você quiser adorar, se você quiser fazer alguma coisa, fique à vontade.
Ramandagabachuba cantará. Procure um lugar aí em você e adore. Procure um lugar. Deixa Deus te pegar aí onde você está. Só adore, não pare de adorar.